Ah, Deus maravilhoso. Amados, eu quero repartir algo que o Senhor colocou em meu coração. Já ouvindo algumas mensagens do pastor Wagner, e ele trouxe alguma coisa acerca de servir, e eu quero estar compartilhando com os irmãos algo que o Senhor colocou em meu coração. Lá em Mateus, o Evangelho segundo escreveu, Mateus capítulo 20, do versículo 24 a 28. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. E como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Amém. Bom, a gente às vezes ouve bastante assim, quando era criança, uma pergunta: o que você deseja ser quando crescer? Né? Você já fez essa pergunta? O que você quer ser quando você crescer? Você perguntando isso para uma criança, a resposta comum, né? Quando perguntamos isso para as crianças, alguns falam: eu quero ser bombeiro. Outros falam: eu quero ser policial. Né? Alguns: eu quero ser professor. Alguns falam assim: eu quero ser professora. Alguns são mais ousados e respondem que querem ser artista, né? De televisão ou de cinema. Ou cantor, ou até um jogador de futebol, né? Mas vamos fazer uma outra pergunta diferente. Imaginemos que estamos perguntando para o Senhor Jesus. Fazer essa pergunta para o Senhor Jesus. O que Ele deseja que nós sejamos quando nós crescermos? É uma pergunta inteiramente nova e creio que, sinceramente, Ele daria a mesma resposta a todos nós, sem dúvida. Quero que vocês sejam diferentes. Eu quero que vocês sejam um servo. Um servo. Nunca ouvi na minha vida alguém dizer ao crescer que gostaria de ser um servo. Você já ouviu isso? Alguém? Quando eu crescer eu quero ser um servo. Eu nunca ouvi também. Parece uma posição alvitante, né? Humilhante, sem dignidade bastante. Os cristãos devem ser servos tanto de Deus como das outras pessoas. Mas a maioria das pessoas encara o trabalho, os negócios, a vida em geral, com a seguinte atitude: o que eu posso obter disso? O que eu posso ganhar acerca disso? Em vez de como posso contribuir? Quem não gostaria de ser servo de um rei? Eu fiz essa pergunta aqui sexta-feira na Dinâmica. Sexta-feira Dinâmica, né? Tem pessoas que falam que não gostaria de ser, né? Mas quem não gostaria de ser servo de um rei? Mas quando se trata de servir a outras pessoas, pomos-nos a questionar as consequências. A ideia de servir a Deus nos faz sentir nobres. Nos faz sentir nobres, não é verdade? Mas a de servir as pessoas, às vezes vem um sentimento de humilhados, sentir-se humilhados. Servindo a Deus, recebemos recompensas. Mas servindo as pessoas, principalmente aquelas que não podem retribuir-nos, não recebemos nenhum benefício visível, nem glórias, a não ser de Deus. Lá em Mateus, capítulo 20, e o versículo 28, que nós lemos, o versículo 28, ele fala assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Para sermos servos de Cristo, temos que ser servos de pessoas. O conceito de servir as pessoas deve ser a base de tudo o que fazemos no trabalho, nos negócios. Por exemplo, um funcionário que se dispõe a servir em seu trabalho está honrando a Deus e aumentando o seu próprio valor diante do seu empregador. A ordem
de Jesus é clara: seja diferente. Seja diferente, sejamos diferentes. Quando Jesus se achava aqui na terra, atraiu a si um grande número de pessoas. Certo dia ele sentou no meio deles e pôs-se a ensinar-lhes algumas verdades básicas sobre o crescimento delas. E a gente encontra isso lá no livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, o capítulo 7, que é o Sermão do Monte. Os irmãos conhecem esse sermão? E se nós fôssemos sugerir o título geral para esse grandioso sermão, seria o seguinte: seja diferente. Seja diferente. Várias vezes, durante o sermão, Jesus apresenta a maneira de agir e sentir dos religiosos dos seus dias. E em seguida instrui aos seus discípulos a serem diferentes. Veja lá em Mateus, vamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Um pouquinho sobre a bem-aventurança. Capítulo 5, versículo 21. Bem-aventurados, 21. Ouviste o que foi dito, né? Aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. É isso? Será sujeito a julgamento. A minha versão está um pouquinho diferente, mas seria esse. Eu, porém, versículo 22, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, quer dizer louco, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, o raca, será réu do fogo do inferno. E aí ele entra também no versículo 27, o versículo 27, que diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Versículo 28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha o versículo 33 e o 34. O 33 fala assim: outros sim, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. O versículo 34, eu, porém, vos digo, de que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. E aí o versículo 38 e o 39 fala assim: ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Ele estava citando a lei e depois a graça. O versículo 39, eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Você vê que a lei era dura, mas a graça nos coloca na parede. A graça nos coloca na parede, e Jesus traz para aquelas pessoas que estavam ouvindo aquele sermão, algo totalmente diferente. E é interessante que em Mateus capítulo 6, ele continua a explicar como deveriam ser diferentes nas esmolas. No capítulo 6, versículo 2, ele fala para as esmolas dos necessitados: quando, pois, deres esmolas, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E ele continua no versículo 5, nas orações, capítulo 6, versículo 5, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E ele explicou também como deveria ser os jejuns, no versículo 16, quando jejuares, não vos mostrais contristados, como os fariseus e os saduceus faziam. Mas ele fala o quê? Não mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareça que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E o versículo-chave desse sermão é: não vos assemelheis, pois, a eles. Capítulo 6, versículo 8. Ele fala assim: não vos assemelheis a eles,
porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Deus sabe a tua necessidade. Deus sabe da minha necessidade antes mesmo que você dobre o joelho e peça ao Pai em oração. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe da sua situação. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe do que está acontecendo com o teu familiar, na tua casa, no teu lar, na vida dos teus filhos. Deus sabe o que está acontecendo. Eu lembro da passagem de Daniel, que ele orou lá 21 dias. 21 dias orando e jejuando, amados. Orando e jejuando. Ele queria uma resposta de Deus. E se ele parasse no 20º dia, ele não ia receber a bênção. Nós temos que ter igual aquela viúva de Lucas capítulo 18, que batia na porta do juiz, orando incessantemente ali, insistindo, batendo na porta daquele juiz, para que ela fosse atendida, e aquele juiz abriu a porta e atendeu aquela mulher. Mas Daniel orou 21 dias. Eu não sei quanto tempo você está orando por essa situação que você está querendo de Deus. Quantas vezes oramos, apresentamos a Deus a mesma oração: Senhor, eu preciso muito disso, eu preciso muito dessa vitória, eu preciso muito dessa porta, Senhor, eu preciso muito da minha saúde, eu preciso da saúde do meu filho, da minha filha, a salvação deles, Pai. Eu quero te falar nesta manhã, Deus está ouvindo a sua oração. Não pare de orar. Não cesse as tuas orações pelo teu familiar. Não pare de orar. Seja persistente. E no 21º dia, aleluia, Deus enviou um anjo para Daniel. E o anjo falou para ele: Daniel, são ouvidas as tuas orações desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração. Mas é que houve batalha nos céus. Não que houve uma luta muito grande no reino espiritual para que a resposta chegasse até você. Mas a sua persistência, mas a persistência de Daniel, eu posso ver isso com meus olhos. Ele persistiu em orar, e Deus mandou o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel foi levar a resposta para ele. Que quanto que ele precisava daquela resposta? Eu quero falar para você: persiste. Ore, não desista, ore firme na presença do Senhor. Jesus conseguia enxergar o que havia por trás do orgulho e da hipocrisia daqueles religiosos. Isso é um estilo de vida totalmente diferente ao sistema do mundo. Mas uma análise das bem-aventuranças, no capítulo 5, nós temos 4 questões aqui: os pobres de espírito, 2, os que choram, 3, os mansos, e 4, os que têm fome e sede de justiça. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso, os pobres de espírito. À primeira vista parece se referir-se àqueles que não têm dinheiro ou têm pouco. Pessoas pobres cuja segurança financeira está no ponto zero, errado. São pobres de espírito, uma pessoa que, não tendo recursos terrenos, nem de nenhuma espécie, depositava toda a sua confiança em Deus. Assim, no hebraico, a palavra pobre era empregada para designar um homem que, sendo humilde e desamparado, punha toda a sua confiança em Deus. Que maravilhoso é o modo de iniciar um retrato de um servo. É o retrato de uma pessoa que se vê como um falido espiritualmente, que não merece nada e que se volta para o Deus Todo-Poderoso em confiança total ao nosso Deus. Um homem chamado Augusto Toplady vislumbrou esta verdade como escreveu as seguintes palavras: nada em minhas mãos eu trago, mas simplesmente a tua cruz me apego, nu venho a ti ser vestido, desamparado busca de ti graças, sujo a tua fonte vou, lava-me, Senhor, e não morrerei. Senhor, sou uma casca vazia feito do pó,
mas animada por uma alma racional, invisível e renovável pelo poder da tua graça invisível. Esse traço, amados, de caráter, que é a humildade espiritual, é seguida de uma promessa toda especial, porque deles é o reino dos céus. Amém? Porque deles é o reino dos céus. A condição indispensável para participar do reino dos céus é o reconhecimento da nossa pobreza espiritual, que somos pobres espiritualmente. Um outro verso que nos chama a atenção, o verso 4 do capítulo 5, bem-aventurado os que choram, um coração ferido, a dor da alma, a angústia do espírito, o pranto pelos males do mundo, o pranto devido a uma perda pessoal, o pranto pela nossa própria condição de erro e pecaminosidade, o pranto pela morte de uma outra pessoa. Isso traz a ideia de compaixão, de um genuíno interesse pelos outros. O verdadeiro servo é como seu senhor, compassivo, né? E a promessa feita para aqueles que choram, qual que é? Porque eles serão consolados. Aí ele entra sobre a outra bem-aventurança no versículo 5 do capítulo 5, bem-aventurados os mansos. Fazemos uma ideia errada, pensamos assim, bem-aventurados os fracos, porque eles virarão capachos. Não é isso, né? Em nossos dias, ser durão é muito valorizado. Cara sisuda, eu sou durão. Isso é a antiga lei. Amados, eu lembro que eu era pequeno e no Brasil tem muito raio e muito trovão, né? Chove muito no Brasil, né? E eu lembro que eu estava na sala, pequenininho, e aí dava aqueles trovão. Aí eu falava, mamãe, que negócio é esse, mãe? Ela, calma, meu filho, calma. Deus está fazendo a mudança lá no céu. Está movendo os móveis. Então ele está bravo, né? Então eu tinha a imagem de Deus que minha mãe passava, que um Deus bravo, carrancudo, que está lá no seu trono com um cajado. Ai, meu filho! Faz isso, vai para cá, vai para lá, né? E aquela barba longa e branca. Né? Eu tinha a ideia de Deus assim. Fui crescido com Deus assim. Mas aí, quando eu deparei com o Deus da graça, com um Jesus maravilhoso, que tem um amor e compaixão, que senta com os pecadores, e que chamaram ele de comilão, de beberrão, e ele ficou com aquela mulher de Samaria, e falou assim, olha, aquela mulher pecadora, cadê os teus acusadores? Não está mais aqui, vai em paz, mulher, eu também te perdoo. Quando eu vejo aquele Jesus amoroso que me abraça, que me ergue, que me tira do lamaçal do pecado, que perdoa os meus pecados, eu me alegro muito, aleluia. É um Deus diferente, é um Deus totalmente diferente. Eu posso te dizer que se eu chupar uma laranja, essa laranja é muito docinha. Que laranja doce. Que maravilhosa, pastor. Essa laranja está muito doce. Como é que você vai saber se ela é doce se você não experimentar? Você só vai saber se ela é doce se você experimentar. Experimenta para você ver. Jesus é muito bom. Tem experiência com o Senhor? É muito bom. Aleluia. Existem qualidades invejáveis, tais como possuir força mantida sob controle, ser calmo e pacífico, mesmo numa atmosfera agitada, exercer uma influência tranquilizante em pessoas que possam estar irritadas ou fora de si, e ter tato e cortesia que fazem com que os outros conservem a sua dignidade e autoestima. Lá em uma semelhança com Cristo, lá em Mateus capítulo 11,
capítulo 11, versículo 28 e 29, ele fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou o que? Brabo? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Vinde a mim. Por que herdarão a terra? Por que eles herdarão a terra? Veja só. Por que os mansos herdarão a terra? Entende-se de duas maneiras: agora ou no futuro? Ou significa que no fim sairão ganhando nessa vida, ou que receberão vastos territórios no reino dos céus? Já ouviu isso? Já? Não. Você vai ter a sua moradia lá no céu, várias casinhas vai ter lá no céu. Né? Os mansos, em vez de perderem, ganham. Davi menciona isso lá no Salmos 37. Vocês já ouviram esse Salmos 37? Que lindo! Eu quero compartilhar com os irmãos. Salmo 37, o versículo de 7 a 11. Eu quero compartilhar, é muito lindo esse salmo. Olha só o que ele fala lá, no versículo 7 ao versículo 11. A minha versão está um pouquinho diferente, mas vamos lá. É o 37. Né? Colocou 27, mas é o 37. Eu acho que eu passei errado. Né? 37, versículo de 7 a 11. Diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Os mansos herdarão a terra, o versículo 11. Não conseguiu achar? Versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não desistirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. E aí o versículo 11 ele completa: mas os mansos herdarão o quê? A terra, e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Olha só que coisa maravilhosa. E ele fala aqui: descansa no Senhor, deixa a ira, abandona o furor. Tem pessoas que se irritam facilmente. Uma vez eu li um livro, pastor, que chama-se Temperamento Controlado pelo Espírito. Não sei se vocês já leram esse livro. É um livro muito antigo, né? Aí tem aquelas fases daquele que é colérico, aquele que é... Né? É um livro bastante antigo, mas é um livro muito bom. E ele fala justamente dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. E hoje, no meio que nós estamos vivendo, é muito importante que a gente viva em mansidão. Isso era uma característica que o Senhor Jesus tinha e que temos que absorver. O pastor aqui citou aqui um dia, não sei se foi há 2 domingos atrás, sobre a melhor maneira de você ser testado é no trânsito, né? Né, Jeter? Não é? E justamente num trânsito caótico. Né? E você é testado o tempo todo ali, porque tem pessoas que às vezes perdem... Eu conheço pessoas, eu não vou, assim, no Brasil, que quando pega um volante, amados, ele pensa que é o Fittipaldi, é o Ayrton Senna. Marcha aqui, lá não tem carro muito automático, então é na marcha aqui, passa para cá, sai xingando todo mundo, passa na frente, cola na traseira do carro, não dá uma distância, sai xingando, e aquela situação, né? Você conhece alguém assim ou não? Não. Não. No Brasil tem bastante, aqui o pessoal é calmo.
Aqui o pessoal é mais calmo. Os mansos, em vez de perderem, ganham. Davi menciona isso lá no Salmo 37. Parece que a vitória é sempre dos ímpios. Não parece? Parece que os ímpios sempre estão prosperando. Mas Deus diz que não será para sempre. Não será para sempre. Tem uma pessoa lá no meu trabalho, que trabalha comigo, fala assim, ela fala assim, Miguel, eu não aguento essa pessoa. Por quê? É tanta ruindade, por que não morre? Não morre essa pessoa logo? Faz tanta ruindade, tem tanta pessoa boa que parte, que vai embora, morre, e essa ruindade não morre. Já ouviu isso, né? Mas a gente sabe que os ímpios não vão permanecer, amados. Deus vai trazer a vitória para a sua vida. A vitória final não será dos ímpios. Os mansos vencerão no fim. Amém? Parece que a verdade vai sempre para a forca e que o erro sempre vai para o trono, né? Você, eu, que está se tornando um servo, creia nisso, seja diferente. Deixe-se ficar na forca, que se tiver levar você para a forca, que leve para a forca. Mas confie no Pai Celestial. Será você o bem-aventurado. Aí ele fala lá no capítulo 5 de Mateus, que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O verdadeiro servo, ele possui um apetite insaciável por tudo que é reto e busca ardentemente a justiça. O que acontece quando este forte apetite pela justiça passa a integrar a sua vida? O que promete Jesus? Porque eles serão fartos. Porque eles serão fartos. Às vezes, eu não me conformo com a injustiça. Às vezes, não sei se você é assim, mas às vezes eu não me conformo, é inadmissível algumas coisas. Aí você vê uma situação, que às vezes acontece muito isso no Brasil, aqui acontece pouco. Um político fazendo uma ação que é totalmente fora, antiético, e você, meu Deus, será que ninguém está enxergando isso? Será que ninguém está vendo isso? Nós temos uma grande responsabilidade, eu estava falando isso na sexta-feira aqui. Nós estamos sendo bombardeados nos últimos tempos. As nossas crianças estão sendo bombardeadas com muitas coisas, com muitas palavras, com muitas ideologias, com muitas ideias, e nós temos que tomar uma posição muito forte. A igreja, nós temos que tomar uma posição muito forte com as nossas crianças. Eu estava falando com a minha filha, com o meu genro acerca disso, porque se você for ver o que aconteceu lá, quando aquele povo de Israel saiu lá do Egito com mão forte, com sinais, com poder, a Bíblia fala que eles ficaram um tempo no deserto, aqueles filhos, muitos deles morreram, e outros nasceram, e os que nasceram não viram o poder de Deus, como é que agia. Eles não enxergaram, não viram o Deus forte que tirou eles lá do Egito com aqueles sinais. E quando entraram na terra de Canaã, não sabiam mais a essência de Deus, não sabiam mais, e se perdeu uma geração. Passou-se então algumas gerações, e pode ser, amados, que o teu filho ou o seu neto, possa ser que aconteça isso, se você não tomar uma posição diante de Deus, de você orar por ele, de você inculcar na cabeça dele, quando criança, as Escrituras, falar do amor de Deus, o que Deus faz, ter experiência.
Pode ser que nós, lá na frente, tenhamos uma geração que não conheça o Deus verdadeiro. Isso é algo preocupante. E nós temos que investir com todas as ferramentas. As igrejas precisam investir com todas as ferramentas das nossas crianças. Por isso que estamos lá. Estão os professores lá, as crianças estão dando aula, estamos inculcando, mas também temos que ter a sensibilidade que você na sua casa, com os filhos, ore por eles. Vai no quarto, mas o meu filho já é grande, pastor. Não tem problema, vai de madrugada. Vai de madrugada orar por eles, coloque a mão na cabeça dele. Ore por ele, interceda por ele. Senhor, guarda meu filho, eu amo tanto meu filho. Guarda ele, Senhor, dessa cilada. Ore por ele, jejue por ele. Interceda a Deus por ele. Bate na porta, até que Deus faça uma obra maravilhosa. Persiste nisso. Amém, amados? A minha mãe foi em casa, eu morava no Rio de Janeiro. Minha mãe foi em casa. E eu tenho costume, o Senhor me acorda de madrugada, eu tenho costume de orar de madrugada. E aí, o Senhor me acordou de madrugada, minha mãe estava no quarto, dormindo. Aí eu fui lá devagarzinho, minha mãe estava dormindo, aí pus a mão na cabeça da minha mãe. Senhor, abençoe minha mamãe. Senhor, meu Deus, dê saúde para ela, Senhor. Ela me passou todas as informações quando pequeno. Aí ela levou um susto. Falei, calma, mamãe. O filho está olhando, está orando por você. Ela falou, amém, glória a Deus, amém. Amados, temos que interceder. Busque ao Senhor, interceda pela sua família. Não desista. Eu sou experiência própria disso. Muitos sabem disso. O meu filho estava perdido, mas foi encontrado. Meu filho estava perdido e foi encontrado, literalmente. Literalmente, estava nas ruas e foi encontrado. Hoje está lá se tratando numa clínica no Brasil. Então, eu tenho essa experiência. É uma experiência divina. E olha, amados, isso não quer dizer que eu não deixei de passar o que tinha que passar das experiências para eles, para a Rebeca, para o Mateus, para o Jonathan. Uma vez, eu quero contar só para ilustrar isso, amados. Uma vez, nós estávamos em casa, eu fiquei doente, fiquei de licença médica, 1 ano afastado do serviço e recebendo da Caixa Econômica, a Caixa Econômica atrasou o pagamento. Porque lá no Brasil você é registrado, se você passou de 15 dias, você entra no INSS e você começa a receber pelo governo. E o governo atrasou o meu salário, eu pagava aluguel, e eu tinha uma casa alugada, e o inquilino que estava na minha casa alugada não pagou o meu aluguel. Aí chegou um momento que acabou tudo em casa. Acabou tudo em casa. Não tinha mais nada. Chamei ele, chamei a Rebeca, né? Chamei a minha esposa, falei para eles, é o seguinte, não tem comida em casa. Acabou o pão, acabou o leite, acabou o feijão, acabou tudo. Nós vamos orar e dobrar os joelhos aqui na sala. E Deus vai providenciar o pão de cada dia. Nós dobramos, nós 5, os joelhos em casa. E falou, Senhor, Tu és o dono de todas as coisas. Tu conheces a minha situação, Senhor. Tu sabes o que nós estamos passando. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Hoje isso Deus me traz à memória. Que Deus é um Deus fiel. Passou algumas horas depois da oração, alguém bateu em casa. Ô pastor, ô meu querido, pastor, vim trazer uma cesta básica para o senhor aqui, tem umas coisinhas. Deus não é fiel, amados? Nós senti no meu coração de trazer umas coisinhas para o Senhor. E você sabe como naquelas coisinhas, né? Deus, às vezes, Ele providencia até aquelas coisas que você gosta, né? Lá no Brasil tem aquele bebezinho, né? Eu gosto muito dessas coisinhas, bebezinho, bolacha recheada, eu gosto bastante dessas coisas. Agora eu estou me controlando mais, porque a gente vai ficando um pouquinho mais de idade, né?
Mas até isso veio na cesta básica. Até isso veio, olha só. O danoninho, o bebezinho, a coisinha, veio tudo. Jesus cuida da gente nos detalhes, amados. Jesus cuida da gente nos detalhes. Algumas perguntas, né? Antes de fazer perguntas, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Algumas perguntas. Será que sou realmente diferente? Uma pergunta para todos nós. Estou levando tudo isso a sério? É tão a sério que estou disposto a modificar-me? Será que estou me conscientizando realmente de que servir às outras pessoas é uma das atitudes de semelhança com Cristo que posso assumir? Eu servi você, eu servi as pessoas. Você vê, ontem tivemos uma reunião, acabou tudo, os irmãos limparam, tal. No encontro de casais aqui, acabou o encontro de casais, todo mundo pegou no mop, saiu limpando o mop, né, aquela coisa, tudo, banheiro, limpando. Nossa, isso é maravilhoso, né? E isso é tremendo. Que mudanças vão ocorrer depois que ouvimos essas ideias expressas em nossas vidas? Que mudanças vão ocorrer depois que nós ouvimos tudo isso aqui? Sirva o seu irmão, dê a vida por ele. Foi isso que Jesus nos ensinou, dê a vida pelo seu irmão. Amados, a gente tem cada vez mais se aproximar à semelhança de Cristo, o que ele fazia, e Jesus ensinou isso quando lavou os pés dos discípulos. Fazer isso também. Tem pés que são encardidos, tem pés que são fedidos, tem pés que estão com a unha encravada, e às vezes cheira mal, mas você vai lá com carinho. Uma vez, meu filho ficou muito tempo na rua, ele chegou em casa com os pés todos sujos. Eu peguei ele, falei, filho, vem aqui. Coloquei ele dentro do chuveiro e comecei a lavar os pés dele. Estava encardido, difícil de sair. Aquela sujeira de muitos tempos, Mateus, sabe? Difícil de sair. Aí comecei a esfregar, meu filho olhou para mim. Falei, pai, não faz isso. Falei, filho, eu te amo. Eu te amo. Então tem pés que você vai lavar, que vão estar encardidos, que Deus colocou na sua vida. Lave os pés com carinho. Lave os pés com amor. Amém? Lave os pés com amor. É esse evangelho que o Senhor nos ensinou. A questão não é perguntar o que você deseja quando crescer, mas sim o que você se tornou, ou o que você está se tornando agora que já cresceu. Amém? O que nós nos tornamos agora que nós crescemos? Amém? Vamos colocar de pé, amados.